Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa mesa redonda na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amapá, que é um evento organizado pela Unifap, Universidade Federal do Amapá, junto com a ABQ Amapá, que é a Associação Brasileira de Química Regional do Amapá, e o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Biotecnologia e Biotecnologia do Polo Amapá, Rede Bionorte Unifap. Meu nome é Daniela Bartoloni, eu sou professora do curso de Licenciatura em Música da UEAP, a Universidade do Estado do Amapá. E aqui comigo hoje temos o professor Fábio Bartoloni, que também é professor do curso de Licenciatura em Música da UEAP, o professor Gilson Antunes, professor do curso de Música da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, e o professor José Henrique de Campos, que é diretor educacional do NEOGIBA, Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. O tema da nossa mesa redonda é Universo das Lives, reflexos sobre a performance musical, ensino e a pesquisa artística durante a pandemia. Para começar, eu vou convidar o professor Fábio Bartoloni, né, para falar um pouquinho, dar um panorama, né, geral, enfim, e falar, enfim, depois convido os outros professores para falar um pouquinho como é que está sendo a experiência de vocês em relação à performance e ensino, enfim, desde 2020, desde que a gente iniciou, começou a pandemia. Então, passo agora a palavra para o professor Fábio. Fábio. Obrigado, professora Daniela. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço também em nome da UEAP, os professores Gilson e José Henrique, por terem aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho sobre essa nossa nova realidade, né? Então, claro que todo mundo sabe disso, né? Desde que começou a pandemia de Covid, e essa pandemia vem sendo, digamos assim, uma insistente crise sanitária, né? Que ainda está, aparentemente aqui no Brasil, as coisas estão no momento já melhor, né? Bem melhor com a vacinação, mas ainda é a nossa realidade, né? Então, desde março de 2020, quando começou o primeiro lockdown e assim, a gente foi obrigado a ficar realmente todas as nossas casas, né? A gente teve que transformar a nossa realidade, né? Primeiramente do ensino de música, né? E isso, enfim, claro que deu um trabalhão, mas é uma coisa que tem um pouquinho mais de ferramentas disponíveis para a gente fazer isso, né? Então você tem ferramentas de encontro remoto, né? Como já tinha, por exemplo, o Zoom, Skype, o próprio Google Meet, elas foram se aperfeiçoando e a gente foi adaptando, né, essa realidade do ensino. Já havia muita discussão sobre, já havia bastante discussão sobre ensino à distância e ensino remoto, né? Então isso era uma coisa que já estava meio que pairando no ar e a pandemia acabou acelerando, digamos assim, esse processo, né, que já existia e agora é uma coisa meio que irreversível, né? Quer dizer, a gente nunca mais vai voltar a ser como era antes de 2020, né? Então as coisas nunca vão voltar a ser 100% presenciais na questão do ensino. E no caso da nossa área, né, que é a música, na UEAP a gente tem um curso de licenciatura, não é o caso, por exemplo, da Unicamp, que tem um curso de bacharelado, né, também, e uma pós-graduação, e não é o caso do NEOGIBA, que é um programa social de relevância até internacional para o Brasil. Mas a gente mexe muito com essa coisa da performance, né? Então, mesmo dentro do ensino, a gente está sempre organizando apresentações, concertos, tanto profissionalmente, né, enquanto músicos profissionais, mas também como professores, né, apresentações de alunos, e boa parte do nosso ensino é voltado para o palco, né, seja ele como e onde for. Né. E aí eu queria voltar um pouquinho agora para o começo de 2020, né, então quando começou a pandemia, teve aquela explosão de lives, né, então toda hora as pessoas não podiam sair de casa, e essas lives aconteciam de tudo quanto é jeito, né, desde uma simples performance
completamente informal, de música sertaneja, por exemplo, até grandes concertos, né? Então foi um grande desafio para a gente trazer essa coisa, né? Onde que a gente vai se apresentar? Como a gente vai se apresentar, né? Então, de uma certa maneira, já que as pessoas não podiam, estavam impedidas de frequentar as salas de concerto, os locais públicos, como fazer isso chegar na casa das pessoas, né? E, e para responder um pouquinho isso, eu queria voltar, na verdade, bastante no tempo, né? E pensar na história da performance musical como um todo, né? Então, eu queria falar rapidamente um dado que remete ao século XIX, ao começo do século XIX, que é a produção e fabricação de pianos, né? E já vou falar o que isso tem a ver com a nossa discussão aqui, né? Então, é impressionante que você teve, por exemplo, em 1790, foram produzidos em Paris 130 pianos. Né? Em 1800, esse número saltou para 1.000 pianos por ano, sendo fabricados em Paris. Em 1830, chegou-se ao número de 6.000 pianos. Quer dizer, saltou de 130 para 1.000 e depois para 6.000. Isso, segundo o musicólogo belga da época, em texto de 1830, François-Joseph Petit. Outro dado interessante é sobre a fábrica do austríaco, Pleyel, mas uma fábrica que também estava em Paris, né? Era uma fábrica que empregava 20 trabalhadores em 1825 e em 1835, 10 anos depois, subiu para 250, quer dizer, 10 vezes mais. E já na década de 1860, a mesma fábrica Pleyel produzia cerca de 1.000 pianos por mês, né? Então, quer dizer, ao longo do século XIX, o que era uma produção de 1.000 pianos por ano, saltou para 1.000 pianos por mês. E o que isso tem a ver com a gente, né? Porque o piano, no século XIX, tinha digamos assim, uma função muito parecida com as lives de 2020. Quer dizer, as pessoas queriam trazer a música para suas casas, né? O final do século XVIII teve a Revolução Francesa, a ascensão de uma nova classe ao poder, né? A questão da performance artística e musical tinha mudado, né, digamos assim, o paradigma. Então, anteriormente a isso, você tinha a música sendo feita em lugares muito específicos, como corte, igreja, embora a gente sempre teve uma música informal, popular, espontânea acontecendo, né, na casa das pessoas, nas ruas e tudo mais. Ao longo do barroco, né, dos séculos 17 e 18, a gente teve a criação da ópera, e essa questão da apresentação musical começou a ganhar corpo, até que no século XIX a gente tem a disseminação gigante do concerto público, né? As pessoas irem até um lugar para assistir a uma apresentação de música, seja tocada ou cantada, né? E com essa ascensão de uma nova classe ao poder, as pessoas começaram a consumir música, né? Então o piano nada mais é que o piano teve um papel no século XIX muito semelhante ao que teve depois no século XX o rádio, depois a televisão e depois a internet já entrando no século XXI, né? Que as pessoas poderem trazer a música para suas casas, né? Então disso vem uma série de questões, né? De como fazer isso acontecer de maneira com qualidade, de uma maneira que você mantenha uma proposta artística, né? Então, quando começou a pandemia, em 2020, a gente tinha essa coisa de, no começo, mais dar suporte uns aos outros. Eu lembro que teve uma explosão de lives, a gente fazia live de casa mesmo, só para estar tocando e se apresentando e dando uma força psicológica mesmo, né? Dentro da nossa classe artística. E depois a coisa foi, digamos assim, se aperfeiçoando. A gente foi começar a tomar mais conta da qualidade e como apresentar isso de uma maneira que seja interessante do ponto de vista artístico e também do ponto de vista de um produto. Por que não? Né? Então, queria encerrar essa minha primeira fala jogando, na verdade, ao invés de responder, eu coloquei alguns dados aí mais para
deixar os nossos ilustres convidados falar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente pode discutir um pouquinho como vai ser, como a gente acha que vai ser isso daqui para frente. Então, obrigado pelo convite e vamos seguir. A gente pode dar prosseguimento agora com o Gilson, enfim, contando um pouquinho, enfim, como é que está sendo a experiência dele lá na Unicamp. Gilson, com você agora. Ok, obrigado, professora Daniela, é um prazer, professor Fábio, professor Zé Henrique e a todos que estão assistindo. Né? Bom, interessante essa fala do Fábio, né? Só fazer um prelúdio aqui, né? Que esses dados que você colocou, eles têm três questões ali também, né? Esse aumento de vendas do piano corresponde também quando criaram o Conservatório de Paris em 1795, né? Que vem num crescendo ali após a Revolução Francesa, né? Que foi um pouco antes. Então, as pessoas estavam já empolgadas e também abriu esse caminho para se estudar institucionalmente, já que estamos falando aqui de umas instituições, né? Um instrumento musical em casa, né? Então, isso fez com que vários métodos, inclusive musicais, crescessem, né? E o violão, que é o meu instrumento, né? No caso, teve um boom também de não só de vendas, mas de métodos diferentes, muito mais do que outros instrumentos até, porque o violão não entrou no Conservatório de Paris, né? Então, pelos dados que nós temos, até 1820, 1830 mais ou menos, existem ali por volta de 200 métodos para violão, só naquela época, né? Então, isso demonstra também como essa questão da disseminação do conhecimento se propagava através dos métodos também, né? Então, corresponderia mais ou menos um pouco também com a questão da internet hoje em dia, né? Das pessoas terem acesso à informação, né? Daí, no caso, elas tinham a partir disso, né? E, em termos de performance, também se refletia, né? Porque mais pessoas estudando, mais pessoas queriam se apresentar, né? E foi a época que foram fazendo construíram mais salas para se tocar, inclusive uma sala Pleyel, né, que veio em seguida. E foi a época do Franz Liszt, que era o grande nome da época, né? Ele inventou a profissão de concertista, né? Ele foi a primeira pessoa que chamaram a apresentação dele de recital e tudo mais. Isso começou da década de 30, né? 1830 e pouco, lá em Londres. Então, dá para se fazer um certo paralelo aqui com essa época que realmente, pelas adversidades, entre aspas, né, o pessoal teve que se locomover, né? Então, é exatamente a época que nós estamos tendo aqui, né? Em relação à performance, me vem à mente duas ocasiões, né, ou três, né, duas relacionadas à música de concerto e a música popular, né, que, por exemplo, o Horowitz, né, que ele ficou 11 anos ali sem tocar, né, entre o final da década de 50 e 68, né, daí foi uma opção própria, né, o Glenn Gould, nessa época também parou de tocar porque ele não gostava mesmo, né, mas nunca deixou de aproveitar as mídias, né, ele continuou gravando e continuou fazendo programas de televisão e rádio, né, inclusive. Esses dois exemplos na música de concerto, né, e os Beatles, né, que pararam de tocar em 66, né, porque aí no caso eles falaram que eles não se ouviam, né, então não tinha por que se tocar, né? Mas também dá para fazer um paralelo, né? Porque enfim, nós tivemos que parar por uma ocasião da pandemia, então a gente teve que fazer alguma opção para ter essas apresentações. Daí esse boom das lives, né? Então é interessante como essa disseminação do conhecimento ela encontra os caminhos, né? Sempre muito bem citado, Fábio, a questão dos pianos, né? Ali na virada do século XVIII para o XIX. Mas, enfim, voltando agora ao tema aqui da nossa live, né, na Unicamp, onde eu sou professor já desde 2015, né, eu fiquei bastante impressionado, ainda estou, né, com a agilidade e a seriedade que a Unicamp teve desde o começo. A Unicamp foi a primeira universidade do país a entrar em lockdown, eu me lembro direitinho, foi a primeira, né? A partir dali, outras começaram a seguir, inclusive algumas grandes universidades ficaram na dúvida no começo, eu me lembro bem, né? Eu falava, caramba, que dúvida que eles têm, né? E daí, no começo foi bem difícil, acho que todos se lembram, né? O começo foi aterrador, né? Foi aterrorizante, né? A gente não sabia. Eu me lembro quando eu saía na rua a primeira vez eu tive que comprar uma coisa no supermercado, foi logo no começo que
E eu moro no centro de São Paulo, né? Foi uma visão assim que eu não vou me esquecer, assim, né? Eu saí na rua, só tinha eu no centro de São Paulo, né? Então eu falei, cara, o que é isso, né? Depois a gente se acostuma, tal, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu saí de máscara também. Muito estranho, né? E hoje em dia, enfim, né? Também é uma das coisas que acho que vão ficar, né? A questão das máscaras, né? Que no Oriente, ali no Japão, por exemplo, é comum. As pessoas utilizam máscara mesmo sem a pandemia, já faziam isso antes, né? Então, a Unicamp foi rápida nesse sentido e foi, na minha opinião, bastante séria, né? No começo eles mandavam várias e várias circulares, né? A gente chegou um momento que a gente já não sabia o que fazer, né? A gente tinha que retornar ao documento que eles mandaram, a gente não sabia qual que tinha sido o último, daí a gente colocava lá as datas para ter certeza, né? Mas a gente falava, bom, segundo a última circular que eles mandaram, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Daí a gente passava para os alunos, né? Que eles perguntando também, a gente via lá o reitor passando, sei lá, 2, 3 informações por dia, né? Então, enfim, foi bem difícil, mas foi difícil para todos, né? Enfim, a Unicamp, como uma instituição pública, né, que sabe do seu papel e tudo mais, da história que tem a universidade, sempre foi bastante cuidadosa e está sendo até hoje, né? Eu posso colocar mais um ponto aqui, por exemplo, eu tenho vários alunos que estão participando de concursos, né? Aproveitando que praticamente todos os concursos que nós tivemos esse ano foram concursos online, né? É algo que eu vou voltar depois, né? Também, essa questão do que pode permanecer, né? Então, eu fiz a solicitação da Unicamp para verba, né? Para eles pagarem esses concursos, né? Já que, aproveitar esse período, né? Que eles não precisariam se locomover, iam gastar praticamente só a verba para inscrição. Eu consegui, né? A Unicamp generosamente pagou a inscrição de todos os alunos de violão, em todos os concursos, né? Mas um deles ainda se manteve presencial, né? E para esse concurso eles não deram, né? Teria que passar por um comitê de crise, né? Mesmo não sendo da Unicamp, né? Mas a Unicamp, eles falaram, não, vocês vão estar se locomovendo para outro local, né? Então, se acontece alguma coisa, né? Vocês estão indo com verba da Unicamp, a gente acaba tendo uma responsabilidade, né? Então, enfim, eu até poderia ter conseguido, mas daí ia demorar um pouco mais de tempo para passar em outras instâncias, né? Mas assim, a gente resolveu, não, tudo bem, a gente deixa então. Mas isso demonstra mais uma vez como eles levaram essa questão, né? Então, agora, resumidamente, com relação a minha participação em lives e nas aulas, né? Desde o começo eu percebi que eu ia ter que me organizar, né? E me disciplinar, né? Essas duas questões logo no começo, né? Na verdade, eu procuro seguir isso na minha vida, né? Eu tenho uma rotina, né? Então eu vi que eu ia ter que ter essa rotina também, né? E eu falei para os meus alunos, vocês também vão ter que ter, né? Porque senão a tendência é que alguns de vocês comecem a deixar o estudo um pouco de lado, né? Esse tipo de coisa assim. Mas também foi por uma outra questão. Eu acredito que muitos professores, talvez vocês também, né? Nós tivemos que trabalhar muito, né, nesse período. Eu não vou dizer o dobro, o triplo, mas assim, com certeza eu trabalhei muito mais do que eu trabalho presencialmente, né? Primeiro a questão de ter que reprogramar as aulas, porque não era fazer o mesmo conteúdo online, era adaptar o conteúdo que a gente já tinha de uma outra maneira. Então, e eu sou professor, por exemplo, de violão mesmo, de percepção musical, de música de câmara e de outras questões. Então, eu tive que sentar, botar no papel, conversar com algumas pessoas para ver quais os caminhos, né? E também lembrando que o que a gente fez, né, é o que se chama de ensino remoto emergencial, né? Porque a questão do ensino à distância é uma outra questão que pessoas fazem treinamentos para isso, né? Então a gente não pode confundir, né? A gente fez o ensino remoto emergencial, né? Até porque essas pessoas que fizeram o treinamento específico de aula à distância, né? A gente aprende com eles também, né? E acredito que daqui para frente os professores vão ter que aprender a fazer isso também, né? E, enfim, como educadores e como artistas, acho que é um papel nosso também não ficar parado, né? A gente tem que se agitar para fazer isso, né? Então foi um período de desafios para os alunos e para os professores e artistas muito grande, né? Eu acho que, claro que é uma tragédia sem precedentes aqui, né? Essa questão da pandemia toda, mas a gente aprende com essas adversidades, né? Então, no meu caso específico, eu acho que eu consegui aprender bastante, né? Com essa questão de programação de aulas, outras maneiras de lecionar,
né? E eu acho que está sendo bastante positivo, né? A Unicamp ela tem um esquema que os alunos fazem as avaliações dos cursos, né? E desde o ano passado, as avaliações dos cursos que eu estou dando foram bastante positivas, né? E que eu acredito que eu vou manter vários dos elementos que eu apliquei online de maneira presencial quando voltar, né? E essa questão de como vai voltar, né, que é uma questão que vai ter que ser amplamente discutido em nível mundial, inclusive, né? Não apenas nacional, né? Inclusive entre os setores, as instâncias superiores da universidade, os professores, os funcionários e os alunos, né? Para ver o que pode ser aproveitado dali, né? Porque com certeza vão ter que se aproveitar muitas questões, né? E eu colocaria aqui, por exemplo, uma questão que eu sempre achei que realmente não precisava, a questão de defesas de teses, quando se convidavam professores de fora, né? Muitas vezes eu pegava o avião, chegava na universidade, ficava lá 2, 3 horas, voltava para o aeroporto e voltava para casa. Daí eu falava, pô, isso aqui podia ter sido online, né? Então, por exemplo, é uma das coisas que eu acho que provavelmente vão ficar, essa questão das defesas, né? Pelo menos a maioria, né? Claro que há exceções, né? Mas daí seriam exceções e não a regra geral, né? E com relação às aulas, eu acho que realmente vai ter que se sentar todas as instâncias, os alunos também, representações para ver o que pode se manter. Até por uma questão de saúde pública, de gestão, esse tipo de coisa assim. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, que a gente tem uma quantidade imensa de carros nas ruas, né? As empresas também, por exemplo, né, se elas pagam, sei lá, R$3.000 de aluguel para os funcionários, né, se está funcionando fora, é um lucro que eles vão ter de R$2.000, R$3.000 por mês. Faz as contas por ano, né? E eles vivem essa questão dos lucros, né? Então, são questões que vão ter que ser debatidas realmente para ver o que pode se manter dali. Finalizando aqui, né? Também essa questão das lives, né? Eu fui um dos que compraram um microfonezinho, né, no fim do ano passado. Muita gente fez isso, né, porque a gente está na época da imagem e do som. Bom, a gente sempre teve, né, mas essa questão da pandemia deixou ainda mais, né, porque a gente vê vários dos nossos alunos, né, gravando vídeos ali com a qualidade profissional, né. Então, o professor, como é que ele vai fazer? Ele vai chegar a gravar com, né? Então, a gente também teve que se adaptar a essa questão toda, né? Então, eu acabei fazendo, as minhas lives foram basicamente de aulas ou debatendo temas, esse tipo de coisa assim. Gravação de vídeos artísticos, assim, eu fiz menos porque eu ainda estou aprendendo a fazer essa questão, né? Mas é uma outra questão aí que os artistas vão ter que cada vez mais se preocupar, né, numa boa imagem, numa boa qualidade de som, para passar, enfim, cada vez melhor, da maneira mais satisfatória a questão artística que se tem a se passar. Então, basicamente é isso que eu tenho a falar inicialmente. Obrigada, Gilson. Agora, partindo, né, do ensino na universidade, a gente vai falar com o José Henrique, né, que, enfim, é diretor educacional do NeoGibá. Ele vai explicar, contar um pouquinho para quem não conhece sobre o NeoGibá e a experiência dele lá. José Henrique, enfim, pode falar. Obrigado. Bom, agradeço também o convite, professor Fábio, professora Daniela, prazer revê-lo, um grande Gilson, fazia tempo que a gente, né, não se encontrava, e agora a gente se encontra aqui nesse ambiente online, aí é mais um efeito colateral positivo, vamos dizer assim, né, desse momento que a gente acaba reencontrando muitas pessoas, né. Bom, então, como a Daniela falou, eu sou diretor educacional do NeoGibá, que é um programa prioritário do estado da Bahia. Ele é um programa que até a gente vem discutindo isso internamente, né? Ele, no Brasil, a gente tem esse rótulo de programa social, mas, na verdade, a gente prefere se chamar de programa socioeducativo, ou até de programa educativo mesmo, né? Porque a grande questão que se coloca é o seguinte, a gente, quando fala de ensino, a gente fala de toda essa cadeia, de todo esse sistema, não é? E a gente tem aqui representantes aí das universidades, que é uma honra até para mim estar aqui nessa banca com vocês, né, nessa mesa com vocês, mas lembrando que esse ensino da música, ele precisa começar de algum lugar, né, ele precisa começar, e o Brasil sempre teve essa característica de investir fortemente no ensino superior em música,
e nós temos grandes universidades e professores e estruturas muito boas, mas quando a gente olha daí para o nível técnico, a gente já percebe que não são tantas as opções assim. E quando a gente vai, então, para a iniciação, para o começo da história, a gente percebe muitas iniciativas como o Neugibá, que tem pelo Brasil inteiro, em vários estados, mas que são recentes, né? O Projeto Guri é um dos pioneiros aí, que está com cerca de 25 anos. O Neugibá está com 13 anos, então a gente pode chamar de um trabalho bastante recente, mas que ele é a base, né? Ele deve ser esse papel de fazer a base do ensino, para que a partir dali a gente possa se desenvolver. Eu lembro até do professor Mário Ficarelli na USP falando, né, sobre isso, que seria como a gente tentar construir uma casa, que o primeiro andar a gente faz ela ali de madeira, de restos de materiais, aí o segundo andar a gente usa o que encontrar, e no terceiro andar não, aí vamos colocar uma laje, vamos subir paredes, não vai dar certo, né? A gente precisa também pensar nessa base. E além disso, né, o Neugibá ele vem ocupando esse espaço de poder pensar o ensino da música como uma ferramenta de transformação social. E acho que esse que é o ponto interessante. Eu até queria tomar a liberdade aqui de apresentar algumas fotos para que vocês, né, para que todo mundo que também está em casa possa ver um pouquinho aqui sobre... vamos começar aqui a reprodução. Eu vou falando e a gente vai vendo as fotos aqui, né? Então, ele é um programa que hoje ele tem uma abrangência de 13 núcleos, tanto na cidade de Salvador como no interior. Ele é um programa que ele tem como inspiração o El Sistema da Venezuela, embora, claro, a gente tenha a liberdade também de estabelecer o nosso próprio funcionamento, né? Ele é um programa inspirado no El Sistema, ele não é uma cópia, ele não é uma franquia do El Sistema, vamos dizer assim, né? E ele está baseado em 5 princípios fundamentais, que, claro, isso tudo está registrado no nosso projeto político-pedagógico, que está disponível no site do Neugibá, para quem tiver interesse, mas eu acho interessante falar um pouquinho sobre o primeiro dos princípios, e a gente já vai chegar nessa questão da pandemia e das lives, claro, né, mas que é justamente o da excelência musical e do desenvolvimento social, né? Na verdade, então, é desenvolvimento social e excelência musical. Porque o que a gente acredita? É que o desenvolvimento social ele vai, de fato, acontecer quando a gente conseguir fazer com que o jovem entenda que ele é capaz de algo grandioso, que ele é capaz de produzir beleza, que ele é capaz de ser bom naquilo que ele faz, né? A partir do momento que o jovem começa a estudar um instrumento, começa a cantar, começa a participar das orquestras, dos coros, ele percebe, nessas fotos, né, a reação do público, o papel de destaque que ele tem, e que ele precisa ter disciplina, concentração, precisa estudar, precisa se dedicar. A gente acredita que isso vai ser, de uma forma talvez automática, transferido para outras áreas da vida dessa criança, desse jovem. E aí ele começa a perceber que ele pode ser, talvez, o melhor aluno na escola, o melhor filho, o melhor pai futuramente, o melhor profissional. Então, o objetivo do Neugibá, ele não é formar músicos, não é um conservatório, ele é um curso livre, ele é um programa que ele é, inclusive, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. Todo mundo acha que o Neugibá, por ser um programa de música, vai estar ligado à educação, à cultura, e não, né? E grande parte da verba do Neugibá vem, inclusive, do Fundo de Combate à Pobreza. E dentro disso nós temos um grande sistema de bolsas, de auxílios para esses jovens, para que eles possam se dedicar à música, que também é um dos fatores principais, né? E junto com esses princípios fundamentais, e que aí eu posso dizer que é um grande diferencial do Neugibá no Brasil, que a gente tem também como princípio os encontros frequentes. Então, esses jovens, eles estão com a gente, na sua grande maioria, tá? Claro que tem aí os menorzinhos da iniciação, fazem menos dias e tal, mas geralmente esses jovens estão conosco todos os dias da semana, no contraturno escolar, e durante todo o período. Se for da tarde, é todo o período da tarde, né? Então, não é aquela coisa de ele ir, fazer 1 hora de aula e ir embora. Todos os dias, a tarde toda. E isso abre um espaço, uma carga horária, um espaço na grade gigante, que a gente consegue, a partir disso, ter diversas ações, não é? Que a gente pode desenvolver. Então, as aulas de instrumento, os ensaios, as matérias teóricas, tudo que precisa acontecer. E esse princípio, então, dos encontros frequentes, ele também permite essa integração social, né, essa interação. E outro fator fundamental, que aí não é um princípio, mas é um lema, é o aprende quem ensina. Nós estamos vendo fotos aí agora de atividades de multiplicação que os nossos jovens
das orquestras, eles fazem em diversos espaços da cidade. Então, a partir do momento que ele ingressa nos grupos mais avançados, ele vai fazer isso de forma sistemática, inclusive, né? Mas desde o início, desde o primeiro dia do núcleo, a gente incentiva que quem sabe mais ensina quem sabe menos, e essa troca ela vai acontecendo durante todo esse período, né? E o crescimento desse jovem, ele é também pensado, porque não adianta, claro, né, a gente fazer uma iniciação, a gente começar um sonho, começar uma ideia, e depois abandoná-los, né? Então, claro que dentro desse programa a gente consegue fazer toda essa ideia do caminhar. Então, eles entram nos núcleos, começam a praticar, começam a fazer, e depois eles vão evoluindo e vão, através de processo seletivo, podendo acessar grupos mais avançados, né? Bom, e como é que foi na pandemia, então? Vou voltar aqui a ver vocês agora. Como é que aconteceu na pandemia, né? Dá para perceber que o nosso métier, a nossa prática, ela é uma prática presencial. Ela é uma prática que reúne pessoas. Nós temos o ensino coletivo. Então, para a gente, é muito mais difícil pensar em como é que vai ser essa volta, porque a gente está falando de núcleos com 200 crianças. Então, como é que você vai reunir 200 crianças, né? Diferente de uma aula 1 a 1, que você consegue ainda organizar a sua sala com segurança e ter essa atividade, né? Bom, quando surgiu a questão da pandemia, março de 2020, quando o governo do estado determinou que a gente interrompesse as atividades presenciais, nós em menos de 72 horas conseguimos mudar todo o nosso sistema para o sistema online. Como o Gilson muito bem colocou, né, não é ensino à distância, né? É ensino remoto. Tem uma diferença grande aí de conceito. Então, num primeiro momento, a gente dividiu as nossas turmas em grupos de WhatsApp, e aí, imagina, né, foram milhares de grupos de WhatsApp foram criados, aí tinha lá os integrantes de violino do núcleo da federação, grupo de WhatsApp, e aí foi formando, né, e aí os professores e monitores, então, começaram a usar as ferramentas que estavam disponíveis, como o Google Meet, o Zoom, e, enfim, né, outras plataformas, o Skype, o WhatsApp também funcionou muito bem para isso, e a gente foi adaptando, como o Gilson também colocou, adaptando o programa, adaptando as aulas, e o trabalho aumentou bastante, né, porque a gente precisou realmente ter um planejamento muito maior. Passado esse primeiro susto, que a gente imaginou, preciso manter essa esperança, viu, Fábio, né? Você falou, talvez a gente nunca mais volte como a gente era antes, né? Eu prefiro acreditar que ainda vai ter um jeito, vai ter uma fórmula mágica aí para a gente voltar, pelo menos parecido, do que era, né? A gente imaginava que 1 mês, 2 meses, estamos de volta, né? E essa situação aí já tem 1 ano e meio, pelo menos, um pouco mais até. E aí a gente começou a perceber que talvez não desse conta da gente só dividir as turmas em grupos e fazer essa aula online, cada um na sua casa. Um detalhe, um dado importante aí, né? Saiu essa semana uma notícia de que a Bahia está nos últimos lugares do ensino à distância do Brasil. Tirou, se não me engano, nota 0 em ensino à distância nas escolas, né? O que é bastante preocupante. Então, isso, claro que impacta também o nosso trabalho, porque a questão da acessibilidade, né, do acesso à internet, a equipamento, é muito complicado. Fizemos uma campanha de arrecadação de tablets e pagamos pacotes de dados para os nossos alunos, e hoje a gente tem aí cerca de 160 tablets emprestados para as crianças, para que elas possam fazer as atividades, e aí pagamos a internet, enfim, né? Vamos tentando do jeito que a gente consegue. E aí, para finalizar a minha primeira participação aqui, né, a gente começou a desenvolver uma plataforma de ensino virtual, que é o NeoGibá Sem Fronteiras, que está no nosso site. Já vou fazer aqui, né, a propaganda, tá? www.neogibá.org. Tem uma abinha lá chamada NeoGibá Sem Fronteiras, e aí quando você acessa essa aba, né, do NeoGibá, vou colocar aqui rapidamente para todo mundo ver, essa daqui, ó. Você tem acesso, então, a diversos cursos de instrumento que são baseados na plataforma MOOC, que é de ensino à distância, né? Ensino que é gratuito e aberto a todos. Então, até fica o convite aí para que vocês e seus alunos, claro, conheçam essa ferramenta. Agradecer bastante aqui o nosso amigo Fábio, que fez a revisão pedagógica desse material todo e trouxe muita qualidade, né, para esse material. Agradeço, Fábio, tá? E aí depois, na sequência, numa próxima intervenção aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês, já de uma produção
né, dessa questão da performance dentro desse modelo. Mas queria fazer esse sobrevoo sobre o Neogibá, para que todo mundo pudesse conhecer um pouquinho mais do programa, e principalmente ressaltar essa importância, né? A gente não pode pensar, isso é a minha opinião, claro, né? Quando a gente pensa a educação de um país, a educação das crianças, a gente tem que pensar ela em todas as esferas. E iniciativas, não só como o Neogibá, mas tantas outras em todos os estados do Brasil, praticamente, elas precisam ser valorizadas. Porque é dali que, né, hoje, um dado aqui, quase que a maioria dos alunos de música da Federal da Bahia tiveram uma passagem pelo Neogibá. E muitos deles continuam nas orquestras do Neogibá e fazendo a licenciatura ou a graduação na Federal da Bahia, né? Então, é uma cadeia que movimenta. A gente está no mesmo barco, né? Mas obrigado, não vou me alongar, já passei meu tempo aqui, e na minha próxima intervenção aqui eu quero mostrar um vídeo para vocês. Obrigada, José Henrique. Bom, a gente viu, né, um pouquinho assim de como está sendo, né, o ensino remoto, né, de música, enfim, na universidade, no projeto socioeducativo, né? E agora eu queria saber de vocês como que vocês enxergam as perspectivas, né, a partir daqui, enfim, desse ponto para o futuro, né? O que vai mudar, enfim. Alguém gostaria de começar? Enfim, agora eu vou deixar livre, enfim. Pode ser até o José Henrique, enfim. Já tô, né? Pronto, então vamos. Já vou fazer de trás para frente. Isso, legal, né? Então, bom, pode mandar. Olha, daqui para frente, eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente aprendeu sobre tecnologia durante esse período, né? Aproveitar essas oportunidades. Como o Gilson também colocou, algumas coisas que a gente fazia presencial, falava, mas não faz sentido, né? Por que a gente já não fazia isso? Né? As bancas, né, que você citou, né, Gilson? Poxa, poderia ter feito isso online, né? Então, acho que a gente precisa aprender a aproveitar essas oportunidades. Eu acredito muito que a gente vai ficar por um bom tempo no chamado ensino híbrido. A gente já está se preparando para isso. Nós estamos começando a voltar com algumas atividades presenciais no Neogibá, mas ainda de uma maneira muito, muito cautelosa, seguindo, claro, todas as orientações do governo do estado, todos os protocolos de segurança. E aí, como é que a gente pensou? A criança, ela não poderia mais, ou não poderá mais estar todos os dias no núcleo, porque eu preciso fazer um rodízio, né? Se eu receber todo mundo todo dia, daí não é mais, né? Aí não é mais híbrido, aí voltou a ser presencial. Então, a criança que vai ao núcleo na segunda-feira, por exemplo, na terça-feira ela vai praticar pelo Neogibá Sem Fronteiras. Ela vai fazer o curso online. E depois, de repente, na quarta-feira, ela vai ao presencial novamente, né? Então, esses grupos bem reduzidos, e que a gente espera que, com a situação da pandemia sendo mais controlada, claro que talvez não desapareça, mas pelo menos que tenha um controle maior, que a gente consiga ir ampliando esses grupos presenciais. Porque, como eu disse, né, na primeira intervenção, a natureza do programa, ele é coletivo, ele é presencial, ele é juntar pessoas, né? A gente acredita nessa interação, essa energia que acontece quando você junta 200 crianças num núcleo, numa tarde, e você tem uma orquestra ensaiando aqui, um coro cantando ali, você tem aquela coisa pulsante, aquele movimento, né? E aquilo, pô, a gente sabe, todo mundo aqui é músico, tem aquela lembrança dos festivais, né? Quando você ia num festival e você via tudo acontecendo em diversas... A gente procura manter esse clima de festival todos os dias. A criança vai para um núcleo e é movimento, 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 né? Então, daqui para frente, a questão tecnológica não vai embora, e isso é uma coisa boa. As ferramentas de ensino à distância, elas serão aprimoradas, né? E elas vão poder ter um papel fundamental. O que me preocupa bastante é a questão da conectividade, do pessoal ter acesso a tudo isso, né? Embora nos dados lá, que você vai ver as pesquisas, o Brasil é um dos países mais conectados do mundo, que as pessoas têm mais acesso à internet, a gente sabe que ainda tem uma grande parcela da população que não tem esse acesso. E não é só ter o acesso, é você ter na sua casa um ambiente favorável à prática musical, que muitas vezes não acontece, né?
Muitas vezes a criança não tem um quarto só dela, que ela possa se concentrar, que ela possa estudar, tem os irmãos, né? Aí o menino quer estudar trompete na hora da novela, né? Aí a mãe já, menino, para de tocar, eu quero assistir aqui a novela, enfim. Tem todas essas questões que também vão fazer parte, né? Porque a questão do ambiente favorável também é algo que a gente acredita, que você precisa ter um ambiente propício a se fazer música. E no mais, a gente precisa seguir também procurando novas formas de chegar até essas pessoas, de conseguir efetivamente aquele resultado, né? Porque a busca pela excelência dentro do programa, ela não é um objetivo final, mas ela é uma ferramenta pedagógica, tá? Não é que a gente exige o máximo da criança porque a gente quer fazer o concerto na Europa. A gente faz o concerto na Europa porque a gente acredita que ao buscar cada um buscando a excelência, cada um vai se transformar, e aí acontece de ter uma orquestra que, né, em 13 anos de programa, foi 8 vezes para turnês europeias. É um número bastante significativo, mas é uma consequência natural, não é o objetivo. Então, como é que a gente vai conseguir manter essa ideia da excelência com esse ensino um pouco mais pulverizado, tá? Claro, né, falando sobre a performance, falando sobre aquele momento do palco, enfim, a gente sabe que existe um ritual, né, do concerto. Eu acho que isso é o que, para mim, por mais que a gente tenha a tecnologia toda e que a gente tenha aí melhores condições de gravação e microfones e tal, eu acho que nada substitui aquele ir ao teatro, né? Aquele ir à sala de concerto, em que você tem uma expectativa, você pega o seu ingresso, e estão as pessoas ali, e aí você entra na sala, já está aquela meia luz, e aí toca aquele, né, o sinal, aí apagam-se as luzes, e agora vai começar. Aquela expectativa, né? Mesmo a gente não estando no palco, mas sendo músico, dá aquele gelinho na mão, né? Fala, vai começar, tomara que dê tudo certo, tal. E a experiência sensorial, a experiência auditiva, a experiência visual que você tem dentro de uma sala de concerto. Dá para reproduzir isso em casa? Talvez dê. Mas aí vai depender também de como é que as pessoas estão vendo isso, como é que elas entendem isso, né? Elas podem reproduzir isso se preparando para um concerto virtual. Vou assistir um concerto virtual, eu posso transformar a minha sala, de alguma forma, na plateia de um teatro, preparando a luz, tendo boas caixas de som ali, etc. Mas a gente sabe também que a grande maioria vai ligar no celular e vai fazer outras coisas enquanto está assistindo, e daí toca a campainha, e daí tem a questão da família, e tal, e a gente perde um pouco essa magia do palco, né? Tomara que a gente consiga algum meio de voltar a poder fazer isso de maneira mais regular. De novo, a gente está tentando no Neugibá, né? Tivemos essa semana um concerto, aliás, 3 concertos do Ricardo Castro com Antônio Menezes, fizeram a obra para piano e violoncelo, assim, em 3 concertos enormes, e que a gente conseguiu, já seguindo os protocolos, colocar 60 pessoas na plateia. E espero que a gente consiga ampliar isso daí para poder ter cada vez mais gente participando, né? Tá? É um pouco isso. Ok. Gilson, suas perspectivas agora. Ok. Bom, gostaria de pontuar só algumas coisas que o Zé Henrique falou muito bem, né? Eu fui professor do Projeto Guri em 1999, se não me engano, eu fui jurássico ali, né? Inclusive na frente da Sala São Paulo, foi um local adaptado lá, né? Enfim, eu sei a importância que tem esses projetos, assim, inclusive em nível institucional superior, porque na Unicamp mesmo, vários alunos que entraram foram alunos do Projeto Guri, né? Lembrando que o Projeto Guri tem no estado de São Paulo inteiro, e a Unicamp é uma universidade no meio da estrada, né? Que arregimenta alunos de várias cidades do interior de São Paulo e de outros estados também. Da capital mesmo não são tantos, né? Mas tem muitos do interior. E a gente está no momento, né, ainda apontando essa questão da importância da imagem e do som, né, das redes sociais e tudo mais, que muitos alunos acabam tendo como professores ali videoaulas, né, do YouTube. Né, algo que não se via na minha época, né, enfim, quando a internet começou no Brasil para valer em 1997, 98, eu já tinha 25 anos, né, então eu peguei desde o começo, e quando eu estudei, por exemplo, não existia, né,
Eu ouvi falar de e-mail a primeira vez em 1996, eu me lembro bem. Né? Então, enfim, e como eu sou professor de percepção também, às vezes eu falo, qual a sua, o que você aprendeu de percepção? E muitos alunos falam, eu nunca tive uma aula de percepção. Eles nunca tiveram uma aula de história da música, por exemplo. Eles iam lá, aprendiam as duas músicas no piano ou no instrumento, né? E passavam na universidade, daí a gente tinha que falar, e agora, o que a gente vai fazer? Né? Então, pontuar como essas iniciativas como a NeoGibá são importantes. Né? Essa base é muito importante. Então, eu acredito que deva se valorizar e muito todas essas iniciativas que se tem de base. Né? Não tem como não pontuar isso. E indo direto a essa questão, né, do que pode vir, né? Então, eu acho que, primeiramente, a gente vai ter que ter uma conversa entre todos os segmentos da sociedade, porque é uma questão primordial, eu acho, a gente está falando de educação. Né? Como vai ficar a educação? Né? Música, tudo bem, mas assim, educação, né? Como vai ficar a partir daqui? Né? Então, como o Zé Henrique bem pontuou, né? Porque entra a questão de espaço físico, entra a questão da conectividade, entra a questão de material dos alunos, né, dos tablets e esse tipo de coisa assim. Então, tudo isso vai ter que ser debatido seriamente e tem que ser, na minha opinião, algo assim, muito, muito urgente, né? E tem que estar no topo ali dessa questão. Então, os governos que entrarem, né, todos vão ter que repensar essa questão de como vai ficar a conectividade, tentar fazer o maior número possível de pessoas terem acesso à internet. Né? Depois, essa questão de como elas têm acesso e agora, como é que vão ser. Né? Eu já vi pesquisas que falam que o Brasil tem mais celulares do que habitantes. Né? Só que, mesmo assim, como é que estão esses celulares, por exemplo, computadores ou tablets, né, a situação deles? Né? Então, isso também tem que ser visto para essas pessoas terem um acesso melhor a essas aulas remotas. Né? E também essa questão do espaço físico. Né? De repente, deixar o espaço físico ali a prioridade para quem não tem as condições de fazer essas aulas em casa. Né? E aquelas que têm, que permaneçam, né? Se for manter essa questão do ensino híbrido. Né? Daí, enfim, já vai organizando nesse sentido, né? A conectividade, os materiais necessários para ter acesso a essa conexão, né? E o local de como se estudar. Né? Então, isso eu acho que vai ter que ser debatido seriamente e urgentemente a partir daqui. Né? Não deixar para ontem, assim, né? Assim que a gente, enfim, ter condições políticas, né? Especialmente de se fazer isso. E a partir daí, eu acredito que os professores vão ter que se unir também e conversar e verem, né, o que realmente deu certo e o que pode ser aprimorado, né? Mas me parece que é quase um consenso que a questão do ensino híbrido e do acesso híbrido às artes vão se manter. Né? Ou seja, vai se abrir para o público, mas vai se abrir também para quem quer fazer essa questão dentro de casa, tanto nos concertos quanto na educação. Porque eu não vejo por que, por exemplo, ter um concerto na Sala São Paulo, que vendam todos os ingressos ali. Vamos imaginar que, sei lá, o Ivo Pogorelic, né, venha para o Brasil, né, vai esgotar com certeza, né, mas as pessoas que estão em casa, por que não abrir ali, né? Então, entra essa questão, nas universidades também vão ter que ter as câmeras ali, né, vão ter que ter os microfones, né, para que tenha essas condições também. Né? Então, mas daí tem lá, o Pogora ele toca lá para a Sala São Paulo, para Belo Horizonte, na Bahia, onde quer que seja, né, vende todos os ingressos e vende também, por exemplo, para quem comprou em casa. Né? Então, por que não fazer isso? Né? Então, e daí entra essa questão, né, uma boa câmera, um bom microfone, a questão da filmagem e tudo mais. Então, essa questão dos materiais importantes para se dar uma boa aula, para se ter um bom áudio, né? E isso é interessante também para os alunos, né? Porque eles vão aprender a como se fazer isso, porque eles depois serão os futuros professores, né? A gente tem que pensar nisso, a gente vai dar lugar a eles. Né? Esse aluno que entrou agora na NeoGibá, em seguida ela vai ser um professor ali, universitário, né? Vai ser um músico ali nas maiores orquestras. Né? Então, no futuro ainda mais, né, que a tecnologia sempre
avança, né, vão ter ali melhores microfones, melhores câmeras, os celulares mesmo já tem ali câmeras que existem festivais de cinema de celular, né? Então, e filmes assim que você não acredita que foram feitos em celulares, né? Então, enfim, é mais uma questão aí a se aprender, né? E, bom, finalizando aqui, né, não tem como se negar a questão de como se desenvolver essa questão, por exemplo, do WhatsApp, né? Foi inimaginável, por exemplo, para mim ter feito tudo sem o WhatsApp. E ó, que eu resisti até o final, né? Mas depois eu falei, olha, ia ser impossível, não tem como, né? Porque tudo tinha que ser muito rápido. A questão da troca de informações, né, os recados e essas questões tinham que ser rápido, né? E, por exemplo, a gente vê na política, né? É inimaginável um político, especialmente de importância, não ter um Twitter, né? Porque ele tem que ter lá, colocar a informação rapidamente e os jornais vão estar ligados ali, vão passar rapidamente, né? Então, essa questão da agilidade também é uma questão que vai ficar aí como um alerta, né, e um sinal para todo mundo relacionado à educação, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Opa, liguei meu microfone. Acredito que a pandemia trouxe, né, não só questionamentos sobre saúde, mas em todas as áreas, né, e aqui a gente está falando da nossa área, né, que é a educação. Talvez, enfim, num futuro a gente se perguntasse sobre tudo isso, mas eu acho que a pandemia, enfim, pontuou isso e espero que venham, enfim, melhoramentos, né, para a área de educação. Fábio, enfim, você já deu um panorama, né, enfim, fez uma comparação, né, do passado com a situação atual. Quer falar da situação atual agora e uma previsão para o futuro, assim? Enfim, o que você acha? Pode falar. Sim. Bom, tudo foi muito bem colocado por todos vocês, Gilson, José Henrique, Daniela. Queria falar um pouquinho sobre toda essa situação atual e de perspectiva aqui do Amapá, né? Enfim, eu acho que a maioria do nosso público aqui são os nossos alunos da UEAP, da Unifap, mas como isso aqui está sendo transmitido, também tem muita gente que não é do Amapá, e enfim, os nossos convidados não são do Amapá. Então, a gente, na UEAP, a gente está falando dessa questão de conectividade, né? Então, e estamos na Semana de Ciência e Tecnologia, né? Então, é incrível como a tecnologia, né? A tecnologia tá pronta já, né? Para nos servir, mas isso não está disponível ainda para todo mundo, né? Então, esses dados que o Zé Henrique trouxe, né, do Brasil, é um país que até tem uma alta conectividade, se você pegar os números, mas isso ainda é muito desigual, né? No Amapá, a gente tem uma questão muito grave de acesso e de qualidade à internet. E a internet é matéria-prima de qualquer coisa que a gente for fazer de maneira remota, seja aula, seja concerto, seja show, né? Então, a gente na UEAP teve um pouco mais de dificuldade, né, para chegar nesse ensino remoto, né? Então, fazendo um breve histórico, na hora que veio a pandemia, enfim, as portas se fecharam, as aulas foram interrompidas e ficou se discutindo, aconteceram projetos de extensão, né? Sempre pensando numa volta meio que rápida, e quando percebeu-se que isso realmente não iria acontecer, a gente já estava no meio de 2020, e aí começaram a se discutir como oferecer uma maior conectividade aos nossos alunos, né? E muitos realmente não tinham condição eles mal tinham, no máximo, um celular, a maioria não tinha computador. Então foi criado um edital, foi preciso esperar uma verba para fazer esse edital, né, para poder propiciar esses alunos que eles pudessem comprar ou computador, ou mesmo um celular, ou um tablet, ou pagar a internet, né? A imensa maioria tinha um celular e usava a internet quando tinha um Wi-Fi disponível. Muitos alunos não tinham Wi-Fi em casa, né? E
E mesmo, né, até por isso a orientação foi para a gente evitar, né, de fazer muitas aulas síncronas, né? Então a maioria das aulas que a gente fez foram aulas gravadas, então a gente grava o conteúdo, o aluno acessa quando puder, tanto em termos de disponibilidade de tempo, quanto de disponibilidade de conectividade. Então, até acontecer essa verba chegar, a gente já estava mais ou menos ali em setembro, outubro, e aí veio o apagão no Amapá, né? Então, antes de falar de conectividade, a gente tem que falar de acesso, às vezes, à energia elétrica, né? E o Amapá ficou 21 dias, né? Num apagão terrível. E todo mundo que é do Amapá sofreu muito, né? Não só pela falta de tudo, mas também por ser um estado muito quente, né? Então, no meio de uma pandemia, você não ter acesso à água, à energia elétrica, foi realmente complicadíssimo, né? Então, às vezes a gente está falando de como ter o melhor microfone, a melhor câmera para propiciar uma experiência, mas o básico ainda falta em muitos lugares, né? Então, a gente só conseguiu chegar realmente, começar o ensino remoto, as aulas, normalmente, sem ser uma coisa especial, já estava ali batendo em 2021, né? E a gente conseguiu finalmente fazer isso. Então, em 2021 a gente teve 2 semestres que já aconteceram em 2021, um semestre de 2020 e outro de 2021, de maneira remota, e agora a gente está nesse semestre híbrido, né, que a gente também está aprendendo e descobrindo como fazer isso, né. Então, essa questão da tecnologia e da conectividade, na verdade, ela está muito presente, ela está ainda distribuída de maneira muito desigual, né, e isso é um fator complicador que a gente tem que solucionar também para ontem, né? Assim, é um absurdo que não tenha sido solucionado ainda, ou pelo menos tenha sido muito melhorado, né? Mas tirando tudo isso, quer dizer, pensando nas perspectivas do futuro, de você tendo tudo isso à nossa disposição, quer dizer, uma coisa muito legal, né, que vocês falaram, quer dizer, e a gente tem aqui na UEAP um curso de licenciatura, quer dizer, os nossos alunos serão professores, né? Então, isso é uma coisa que realmente vai fazer parte da vida deles, né? Essa coisa híbrida, né? Quando eu falei no começo que nunca mais vai voltar a ser como antes, tem um pouquinho de talvez um pensamento apocalíptico no subconsciente, né? Que a gente tem um medo danado, né, do futuro em relação a muitas coisas no nosso país e no mundo. Mas eu também vejo nessa coisa de que a gente vai ter que mesclar as duas coisas, né? E vocês colocaram muito bem, enfim, o Gilson, né, que enfim, se tiver um concerto, por que não esse concerto estar disponível também de maneira online, seja no YouTube, no Facebook, ou eu acho que isso não perde nada, né? Se a gente compara, por exemplo, fazer uma analogia com esportes, né? Então você assistir a um jogo pela TV, você consegue assistir o jogo e você tem uma outra experiência completamente diferente de você assistir no estádio, né? E a maioria das pessoas que já esteve no estádio e que gosta vai concordar que é muito melhor estar no estádio, mesmo não estando no conforto do seu sofá, de ter acesso à tua geladeira. É muito melhor estar no estádio, porque tem essa coisa, e aí voltando para a música, né, que né, o Zé Henrique falou, dessa coisa de você ter o contato, né, a experiência, essa coisa social, né? Então você ir a um concerto, eu, por exemplo, se tiver um concerto hoje à noite, né, sei lá, da Filarmônica de Berlim, claro, eu tô aqui em casa, vou assistir. Mas se eu tiver a oportunidade de assistir qualquer outra orquestra aqui perto da minha casa, eu vou preferir ir a essa orquestra perto da minha casa, porque é muito melhor, né? Claro que de repente pessoas podem até preferir, não, prefiro ficar em casa, eu não gosto do contato, tudo bem. Mas acho que, de maneira geral, isso é muito necessário. E isso em todos os níveis, quer dizer, você assistir um concerto, música, eu lembro uma vez que eu fiz um curso com o Almeida Prado sobre música brasileira, ele falou ali basicamente de Guarnieri, de Villa-Lobos, dele mesmo, Almeida Prado, também falou um pouquinho de Messiaen, né, brasileiro. Mas uma frase me marcou muito, assim, que ele falou, música tem que soar, né? Então, música é som. Mas eu adicionaria, ainda mais no século XXI, que música também é imagem, né? A música talvez a maior parte seja realmente som, música tem que soar, mas a imagem faz parte também, né? Ela vem, e hoje em dia isso é quase que indissociável, né? Você não consegue ter, enfim, um concerto, quer dizer, a performance, a linguagem corporal do artista, aquilo está muito presente, faz parte, embora não seja o principal elemento.
A gente não pode ignorar isso completamente, né? E aí tem uma outra coisa dessa questão de você, dessa experiência de você ir a uma performance, né? Que é a questão da concentração, né? Vocês pontuaram muito bem. Você, por exemplo, está em casa, fala, agora eu vou assistir a um concerto pelo YouTube, né? Se você consegue jogar numa televisão, você fala, legal, vou conseguir assistir de uma maneira melhor. Se você conseguir ver no celular, isso é pior. Agora, muitas vezes você está lá assistindo o Manuel Barrueco dando um concerto de violão, você pode, ao mesmo tempo, estar lavando louça, cuidando de uma criança. Então, claro que você, de certa maneira, está assistindo esse concerto, mas a concentração e o nível de atenção é completamente diferente de você estar lá, né? Onde você não lavaria louça, certamente, onde você não atenderia uma criança, certamente, e você, idealmente, não acessaria o seu celular, né? Então, isso perde muito também, né? Então, por isso que eu acho que nunca isso vai ser substituído, isso jamais, né? Mas não tem como, quer dizer, é uma questão sem volta de você ter nos grandes eventos, festivais, né, as grandes orquestras, as grandes instituições, né, como as universidades, como o NeoGibá, vão ter que oferecer, né, esses concertos também de maneira online e com uma qualidade, né, que faça valer a pena, que as pessoas consigam aproveitar o máximo essa experiência virtual. Então, em termos de perspectivas, quer dizer, eu acho que é um caminho sem volta nesse sentido, né? Que os próprios patrocinadores, sejam eles instâncias do governo ou mesmo empresas que patrocinem projetos, universidades, seja por meio de leis de incentivo ou não, elas vão querer ter uma exposição desse patrocínio, né? E quando você organiza um concerto em uma sala que cabe ali 120 pessoas, você consegue disponibilizar isso online, e de repente 500, porque você consegue certamente suplantar o nível de capacidade máxima presencial, né? E muitas vezes, na maioria dos casos, na verdade, isso fica, né? Isso vai ficar no YouTube, mesmo quem não viu ao vivo vai poder ver no dia seguinte, vai poder ver daqui a 10 anos, isso permanecer, né? Então, é quase como uma exposição permanente, né? E para fechar um pouquinho essa reflexão, né, a gente que trabalha com música, sempre teve uma, digamos assim, separação, né, entre performance e registro, né? Então, agora eu vou gravar, né? Quando a gente ia gravar um disco, ou vamos pensar em disco antigamente, que era basicamente o que a gente gravava, né? Hoje em dia, vídeo, você tinha sempre uma preocupação de deixar isso, não, precisa ser realmente o mais impecável possível, porque isso vai ficar para sempre, né? É diferente de um show, de um concerto, que, enfim, se acontecer alguma coisa, passou, né? É uma coisa do momento, né? E hoje em dia, quer dizer, tudo é para sempre. Isso, essa mesa redonda que a gente está fazendo aqui, está discutindo, as pessoas vão poder, em 2098, acessar e de uma maneira muito direta, né? Ver o que a gente está falando, né? E como a gente pensava, como a gente organizava. Então, isso também é uma coisa muito interessante, né, de pensar que agora tudo é para sempre, né? Quer dizer, o registro é uma coisa muito mais ágil, muito mais rápida e praticamente perpétua, né? Antigamente, quando a gente tinha, por exemplo, né, o registro em disco, em fita, ou mesmo em CD, né, isso são mídias que têm um prazo de vida, né, de conservação, que eles têm que ser muito bem conservados. A gente teve uma tragédia esses dias, né, já faz acho que um pouco mais de um mês, né, pouco mais, né, de 2 meses, que foi o incêndio na Cinemateca Brasileira, né, e realmente se perdeu muita coisa, e não se perdeu tudo, porque muita coisa já tinha sido passado para o digital, né, mas a gente tinha que lidar com essa conservação do material, né, seja fita, seja livro, também é uma coisa que você precisa conservar de alguma maneira. Não que no virtual a gente não tenha que conservar, quer dizer, esses arquivos vão ter que ficar guardados em algum lugar, mas eles não tinham esse prazo de validade de conservação. Então, tudo que a gente está fazendo hoje é para sempre, e as pessoas vão poder, no futuro, analisar muito claramente tudo que foi dito e feito no começo desse século XXI, e tomar conclusões muito claras, assim, dos caminhos que a sociedade tomou, né? Então, não tem a dúvida que os erros serão cobrados, né, por gerações futuras, e os acertos serão valorizados, né? Então, a gente sempre tenta ver o futuro com uma perspectiva
otimista, né? E mesmo que a realidade às vezes não nos ajude muito, né? Em vários sentidos. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar sempre a questão positiva, né? Então, a gente tem que deixar essa tecnologia disponível a todos, né? Essa conectividade disponível a todos, e a partir daí, eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar o melhor proveito, né? Isso era uma coisa que iria acontecer, e já estava em vias de acontecer, e a pandemia acelerou, né? Então, aí a gente teve que tomar decisões enquanto sociedade que acabaram sendo um pouco apressadas, né? A gente está tendo que mudar as coisas com o carro em movimento, né? Mas é parte do processo, né? E encontros como esse aqui são fundamentais, né? Para a gente discutir, avaliar. E eu tinha um tio Portela, que ele falava sempre pro meu primo, assim, quando ele ia viajar, falou: Daniel, não cometa os mesmos erros, né? Então, cometa erros diferentes. Então, a gente não pode cometer os mesmos erros enquanto sociedade, né? Então, vamos cometer erros novos. A gente sempre vai cometer erros, né? Mas você aproveitar tudo isso e tentar, enfim, crescer como sociedade, e essa é a grande função da educação, da arte, é buscar sempre essa evolução constante da gente como ser humano e como sociedade. E eu espero que essa convivência paralela aí do mundo virtual e do mundo real, a gente consiga achar um equilíbrio bacana disso aí nos próximos anos e tirar o maior proveito disso. Bom, nosso tempo já está terminando. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, enfim, aos nossos convidados, especialmente os convidados de fora do estado do Amapá, né, o José Henrique, representando, né, o Neogibá, Gilson Antunes, né, da Unicamp. Acho que foi uma conversa muito bacana, muito boa. Se alguém tiver mais uma palavrinha assim, de 1 minuto e quiser falar, enfim, mais uma coisinha. Gilson? Não, rapidamente só agradecer novamente, Fábio, Daniela, foi um prazer estar com vocês, um prazer rever o Zé Henrique, né? Como ele bem pontuou no começo, né? Também as lives serviram para isso, né? A nossa vida é tão agitada sempre, a gente acaba vendo pessoas que a gente não via há anos, né? Dessa maneira, né? E, enfim, último recadinho, assim, né? Que todos nos unamos, né? Acho que vai ter que ter uma união realmente muito grande em defesa da educação, sempre. Né? E essas conversas todas para tentar aprimorar o que for possível, né? Mas sempre com essa união e com essas cobranças, né? Acho que realmente é um momento para a gente nunca se esquecer dessas questões, né? Temos que estar unidos, toda a população, né? Porque não só os professores que ensinam, mas a população que aprende também, né? Deixando claro que nós sempre estamos aprendendo, né? Junto com os governantes todos para tentar aprimorar cada vez mais essa questão do ensino, aprendizado no Brasil e no mundo. É isso, obrigado, Fábio, obrigado a todos que assistiram. Zé Henrique, uma palavrinha? Sim, também agradecer, dizer que é um prazer aqui rever grandes amigos, né? A gente, cada um na sua casa, mas conseguindo matar a saudade um pouquinho, isso é muito legal, né? E junto com o Gilson é isso, a gente precisa realmente estar junto, pensar tudo isso de forma coletiva, de forma, né, do bem em geral. Os desafios eles vão continuar sendo enormes, e aí vai de muita sabedoria da gente conseguir separar aquilo que é positivo no meio desse cenário todo e tentar focar nesses aspectos positivos e ainda deixá-los ainda mais evidentes, investir neles, né? E o aprendizado, acho que a história que o Fábio contou é ótima, né? Não cometamos os mesmos erros, né? A gente precisa, a partir de agora, saber como é que esse mundo vai funcionar. Tô com um filho de 2 anos e meio aqui, o Theo, e ele entra no carro e fala: papai, máscara. E ele só sai de casa de máscara, né? Então, a geração que está vindo aí também vem diferente com isso. E a gente vai ter que saber como lidar com todo mundo que está vindo e como é que a gente tira o melhor proveito disso. E eu acho assim, que no fundo tudo é um grande aprendizado para toda a humanidade. Esse é um momento de reflexão. Se a gente não parar agora para refletir sobre os nossos hábitos de costume, de consumo, os nossos hábitos todos, a forma como a gente conduz as coisas, a gente não vai poder tirar a melhor experiência possível desse momento que a gente está vivendo, né? Então é isso, obrigado. Se tiver tempo ainda, Daniela, queria passar um vídeo aqui do Neogibá, que eu falei lá no início, mas se tiver tempo, você que manda aí. Tem sim, eu só vou dar a palavra para o Fábio, depois já deixa aí no ponto, a hora que eu falar você já pode soltar o vídeo, tá bom? Maravilha, obrigado. Imagina.
Fábio. Obrigado, professora Daniela. Queria agradecer também, em nome da UEAP, da Unifap, do Estado do Amapá, aos professores Gilson e José Henrique pela generosidade e disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E agradecer a oportunidade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da gente poder falar um pouquinho, né, numa área que geralmente fica um pouco à parte, né, de eventos dessa natureza, de ciência e tecnologia, mas a educação e a arte também, enfim, penso que fazem parte, né, de tudo isso, dessa discussão como sociedade, e também tem muito de ciência e tecnologia, tanto na área da educação quanto na área das artes. Então, vamos encerrar em grande estilo com um vídeo sobre esse projeto tão importante que é o NeoGibá, tão bonito, né, para a gente encerrar também essa mesa redonda com para cima, né, e pensando sempre no futuro de maneira mais otimista que a gente puder, tá bom? Então, obrigado a todos. Se o professor quiser colocar o vídeo, Zé Henrique, fica à vontade. Suddenly, something in your eyes I see, soon begins bewitching me. It's that old devil moon that has fallen from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your dance make this romance too hard to handle. Start the night, blazing the light. Can't hold a candle to your eyes, there's a you. Got me flying high and wide on the magic carpet ride, full of butterflies inside. Wanna cry, wanna croon, wanna love like a loon. It's that old devil moon in your eyes. It's that